30 anos de silêncio, 30 anos de preparação, 30 anos vivendo como um simples carpinteiro em Nazaré. Agora, tudo estava prestes a mudar. Enquanto João Batista pregava arrependimento às margens do Jordão, uma figura familiar se aproximava das águas. Não era um guerreiro com espada, não era um rei com coroa. Era Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, o primo desconhecido, o homem que até então não havia feito nenhum milagre, nenhum sermão, nenhum sinal. Mas João o reconheceu, não pela aparência, não pelas vestes, mas pela presença. Eu careço ser batizado por ti, disse o profeta do deserto, e vens tu a mim? O que aconteceu naquele momento no Jordão não foi apenas um batismo, foi a inauguração do ministério do Filho de Deus. Foi a primeira vez que o céu se abriu visivelmente. Foi o momento em que a Trindade se revelou. O Filho nas águas, o Espírito como pomba, o Pai em voz. Prepare-se para testemunhar o dia em que o silêncio foi quebrado para sempre. Estou voltando para o Éden outra vez. Por toda a Galileia se espalharam as novas do profeta do deserto e de sua maravilhosa mensagem. Esta chegou até os camponeses das mais remotas cidades da montanha e aos pescadores da praia, encontrando nesses corações simples e sinceros a mais genuína aceitação. Em Nazaré repercutiu na oficina de carpintaria que fora de José e houve alguém que reconhecesse o chamado. Seu tempo chegara. Afastando-se de seu diário labor, despediu-se de sua mãe e seguiu os passos dos compatriotas que afluíam em multidões ao Jordão. Jesus e João Batista eram primos e intimamente relacionados pelas circunstâncias de seu nascimento. Todavia, não haviam tido nenhuma comunicação direta um com o outro. A vida de Jesus fora passada em Nazaré, na Galileia, a de João no deserto da Judeia. Em ambiente grandemente diverso, tinham vivido separados e não se haviam comunicado entre si. A providência assim o determinara. Não se devia dar lugar à acusação de haverem conspirado para apoiarem mutuamente suas pretensões. João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o nascimento de Jesus. Ouvira falar da visita que, em sua infância, fizera a Jerusalém e do que se passara na escola dos rabinos. Sabia da existência sem pecado que vivera e cria ser ele o Messias, mas não tinha disso positiva certeza. O fato de haver Jesus permanecido tantos anos em obscuridade, não dando especial indício de sua missão, deu lugar a dúvidas quanto a ser, na verdade, o prometido. O Batista, no entanto, esperava com fé confiante, acreditando que, ao tempo designado pelo próprio Deus, tudo se haveria de esclarecer. Fora-lhe revelado que o Messias procuraria de suas mãos o batismo, e seria então dado um sinal de seu caráter divino. Assim seria habilitado para apresentá-lo ao povo. Quando Jesus foi para ser batizado, João nele reconheceu pureza de caráter que nunca divisara em homem algum. A própria atmosfera de sua presença era santa e inspirava respeito. Entre as multidões que se haviam congregado em torno dele no Jordão, ouvira João negras histórias de crime e encontrara almas curvadas ao fardo de milhares de pecados. Nunca, entretanto, estivera em contato com um ser humano de quem brotasse tão divina influência. Tudo isso estava em harmonia com o que lhe fora revelado acerca do Messias. No entanto, esquivou-se a fazer o pedido de Jesus. Como poderia ele, pecador, batizar o inocente? E por que haveria aquele que não necessitava de arrependimento de submeter-se a um rito que era uma confissão de culpa a ser lavada? Ao pedir Jesus o batismo, João recusou, exclamando: Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Com firme, se bem que branda autoridade, Jesus respondeu: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E João, cedendo, desceu com o Salvador ao Jordão, sepultando-o nas águas.
E logo que saiu da água, Jesus viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Mateus 3, 14 e 15. Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado de sua própria parte. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. A vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós. Ao sair da água, Jesus se inclinou em oração à margem do rio. Nova e importante fase abria-se diante dele. Entrava agora em mais amplo círculo no conflito de sua vida. Conquanto fosse o príncipe da paz, sua vida devia ser como o desembainhar de uma espada. O reino que viera a estabelecer era o oposto daquilo que os judeus desejavam. Aquele que era o fundamento do ritual e da organização de Israel seria considerado seu inimigo e destruidor. Aquele que proclamou a lei sobre o Sinai seria condenado como transgressor. O que viera derribar o poder de Satanás seria acusado como Belzebu. Ninguém na terra o compreendera, e ainda em seu ministério devia andar sozinho. Durante sua existência, nem a mãe nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão. Os próprios discípulos não o entendiam. Habitara na eterna luz, sendo um com Deus, mas sua vida na terra devia ser vivida em solidão. Como um conosco, cumpria-lhe suportar o fardo de nossa culpa e aflição. O inocente devia sentir a vergonha do pecado. O amigo da paz tinha que habitar entre a luta, a verdade com a mentira, a pureza com a vileza. Todo pecado, toda discórdia, toda contaminadora concupiscência trazida pela transgressão lhe era uma tortura para o espírito. Sozinho devia trilhar a vereda, sozinho carregaria o fardo. Sobre aquele que abrira a mão de sua glória e aceitara a fraqueza da humanidade, devia repousar a redenção do mundo. Viu e sentiu tudo isso. Firme, porém, permaneceu seu desígnio. De seu braço dependia a salvação da raça caída, e ele estendeu a mão para agarrar a do onipotente amor. O olhar do Salvador parece penetrar o céu ao derramar a alma em oração. Bem sabe como o pecado endureceu o coração dos homens e como lhe será difícil discernir sua missão e aceitar o dom da salvação eterna. Suplica ao Pai poder para vencer a incredulidade deles, quebrar as cadeias com que Satanás os escravizou, a derrotar em seu benefício o destruidor. Pede o testemunho de que Deus aceite a humanidade na pessoa de seu Filho. Nunca dantes haviam os anjos ouvido tal oração. Anseiam trazer a seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto. Mas não, o próprio Pai responderá à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz. Fiel emblema dele, o manso e humilde. Dentre a multidão à beira do Jordão, poucos, além do Batista, divisaram essa visão celeste. Entretanto, a solenidade da divina presença repousou sobre a assembleia. O povo ficou silencioso a contemplar a Cristo. Seu vulto achava-se banhado pela luz que circunda sem cessar o trono de Deus. Seu rosto erguido estava glorificado como nunca dantes tinham visto um rosto de homem. Dos céus abertos ouviu-se uma voz, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Estas palavras de confirmação foram proferidas para inspirar a fé naqueles que testemunhavam a cena e fortalecer o Salvador para sua missão. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si nossa natureza decaída, a voz declarou ser Ele o Filho do Eterno. João ficara profundamente comovido ao ver Jesus curvado como suplicante, rogando com lágrimas a aprovação do Pai. Ao ser ele envolto na glória de Deus e ouvir-se a voz do céu, reconheceu o Batista o sinal que lhe fora prometido por Deus. Sabia ter batizado o Redentor do mundo. O Espírito Santo repousou sobre ele e, estendendo a mão, apontou para Jesus e exclamou:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ninguém dentre os ouvintes, nem mesmo o que as proferira, discerniu a importância dessas palavras, o Cordeiro de Deus. Sobre o Monte Moriá, ouvira Abraão a pergunta do filho: Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? O pai respondera: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 7 e 8. E no cordeiro divinamente provido em lugar de Isaque, Abraão viu um símbolo daquele que havia de morrer pelos pecados dos homens. Por intermédio de Isaías, o Espírito Santo, servindo-se desta ilustração, profetizou do Salvador. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 7 e 6. Mas o povo de Israel não compreendera a lição. Muitos deles consideravam as ofertas sacrificiais muito semelhantes à maneira por que os gentios olhavam a seus sacrifícios, como dádivas pelas quais tornavam propícia a divindade. Deus desejava ensinar-lhes que de seu próprio amor provinha a dádiva que os reconciliava com ele. E as palavras dirigidas a Jesus no Jordão, Este é o meu Filho amado, em que me comprazo, abrangem a humanidade. Deus falou a Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1, 6. A glória que repousou sobre Cristo é um penhor do amor de Deus para conosco. Indica-nos o poder da oração. Como a voz humana pode chegar aos ouvidos de Deus e nossas petições podem achar aceitação nas cortes celestiais. Em razão do pecado, a terra foi separada do céu e alienada de sua comunhão, mas Jesus a ligou novamente com a esfera da glória. Seu amor circundou o homem e atingiu um mais alto céu. A luz que se projetou das portas abertas sobre a cabeça de nosso Salvador incidirá sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. A voz que falou a Cristo diz a toda alma crente: Este é meu Filho amado, em que me comprazo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. 1 João 3, 2. Nosso Redentor abriu o caminho de maneira que o mais pecador, necessitado, opresso e desprezado, pode achar acesso ao Pai. Todos podem ter um lar nas mansões que Jesus foi preparar. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, 7 e 8. As águas do Jordão ainda tremiam. A voz do Pai ainda ecoava nos céus. A pomba do Espírito ainda pairava sobre aquele que acabava de ser declarado: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas a glória daquele momento não era o fim, era apenas o começo, porque imediatamente após essa manifestação celestial, o Espírito o impeliu para um lugar onde não havia glória, onde não havia multidão, onde não havia confirmação visível. O deserto. 40 dias sem comida, 40 noites sem abrigo, 40 dias de confronto direto com o tentador. No próximo vídeo, prepare-se para entrar no campo de batalha mais intenso da história. Acompanharemos Jesus no deserto da tentação. Testemunharemos cada ataque de Satanás e descobriremos como o Filho de Deus, enfraquecido pela fome, mas fortalecido pela palavra, venceu a batalha que Adão perdeu. Não perca a tentação no deserto, quando Jesus enfrentou Satanás face a face. O Jordão foi apenas o começo, a verdadeira luta está prestes a começar. Então se inscreve no canal e deixa seu like se você gostou do vídeo.